Se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro 1. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Se eu ganho 1000 para o Senhor, eu tiro 100. Fazendo assim como Jesus vai tudo bem. O pastor Camarins de que o sul colocou a mão no bolso, só saiu uma moeda de 5 centavos. Por isso, foi no caso, por isso que eu nem fui, porque só tem um papel no nariz. Mas Deus, o importante é Deus estar abençoando, né? O importante é estar vivo, ter ainda para pagar e comer. Aleluia. Vamos receber o pastor com uma salva de palmas para nós. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aleluia. Pai do Santo Espírito, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por poder ver uma paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma noite de vitória. Eu estava vendo os livros aí, em 1960. Então, as igrejas de 1960, os irmãos não aguentavam ficar na igreja, choravam. De tanto poder, de tanta bênção. A unção era muito grande, né? O poder era muito grande, né? Então, aqueles irmãos, que eram considerados irmãos que não tinha muita sabedoria, mas eram os irmãos que tinham temor de Deus, né? Era uma bênção de Deus, está vendo aí? O cara chora, até nós choramos também com essa orgulho. Era muito sonho que eles iam abençoados, né? Então, vamos resgatar esse primeiro amor. Aleluia a Deus. Fazer mais chorar do poder dele, né? Venha visitar nós nessa noite. Vamos ler uma palavra no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e diante. Nós vamos aprender sobre a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, tudo. Vamos aprender o que Deus fala conosco hoje, a respeito de quem é a sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 18. Quando os irmãos procuram, eu vou falando. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, aqui nós estamos estudando a palavra. Paulo deixou escrito esse 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, e ele estava sendo usado por Deus ali, Senhor, para repreender aquela igreja, Senhor. O Senhor venha também falar conosco hoje, através dessa palavra, que nós vamos ser abençoados, e nós vamos entender a tua mensagem da tua palavra. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, o nosso coração, abençoando aquele que não pode estar conosco, que ele receba também a unção dessa noite, receba também as bênçãos do Senhor dessa noite, através de nós que aqui estamos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, 18 fala assim, né? Todo mundo já achou aí? Vamos ver. Fala assim, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e limitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
onde está o inquirido deste século. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela a sua aprova Deus a salvação aos crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem salvação e os gregos a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, que é pregado a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vinde, irmão, vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas deste mundo e desprezível os que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante ninguém. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Salvador Jesus Cristo. Né? Uma palavra que nos traz consolação, que nos traz e a igreja estava vivendo um dilema, um problema, e Paulo traz essa palavra, esse assunto aqui, porque estava tendo muitas contendas a respeito das pessoas que não entendiam a palavra de Deus. Então Paulo chega aqui e dá um ponto final em tudo isso para corrigir a igreja de Deus e orientar a igreja, dizendo quem é que é sábio e quem é que é poderoso, de que forma nós alcançaremos a bênção de Deus, né? Aí fala bem claro aqui, Paulo falando nessa noite através da palavra para a igreja de Corinto e para nós que aqui estamos nessa noite. Então aqui fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está vendo? Nós já entendemos nessa noite que nós se deparamos com muitas situações nos dias atuais, que quando nós chegamos num lugar onde tem um monte de gente que não é cristão, só você é cristão, você vai falar de Deus naquele meio e eles vão ter você como louco. Ele pensa, lá vem aquele louco, já vê esse louco falando de Deus aí de novo, já vê esse louco. Mas isso aqui, Paulo está dizendo nessa noite, que para nós é maravilhoso nós falar dessa palavra. E não importa que ele te chame de louco, porque na verdade quando ele está chamando você de louco, louco não é você, mas louco é ele. Porque Deus já tornou esse mundo louco. A sabedoria do mundo é louca para Deus, porque Deus não aprova nada que está no mundo, porque o mundo já está no maligno. Então ele está dizendo claro. E quando alguém chama nós de loucos, loucos não somos nós, loucos são eles pelo fato de não ter aceitado Jesus Cristo ainda, pelo fato de não querer essa palavra. Ele está dizendo bem claro para você se alegrar e confiar quando você for perseguido ou for até mesmo alguém te pressionar ou querer falar do seu Deus ou querer fechar a sua boca. Vai falar. Está dizendo bem claro. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E quem perece? Aquele que não escuta a palavra de Deus, que não quer saber de Deus, esse está perecendo. Mas para nós é o poder de Deus.
Então a palavra de Deus, ela procura e ela aborrece quem não quer e quem não conhece. Mas quem conhece é a perfeição, é um crescimento na minha e na sua vida, porque ela endireita a nossa vida e transforma a nossa vida. E para nós é o poder de Deus, né? Aí no 19 fala, porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e enviarei a inteligente dos inteligentes. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Que ele está confirmando nessa noite que aquele que se acha inteligente, que não quer buscar ele, porque se acha sábio e inteligente, Deus disse que aniquilará ele será aniquilado, ele será barrado. Tudo que ele vai fazer, uma hora não vai dar certo, vai parar tudo. Por quê? Porque ele está se achando sábio demais e não está buscando a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, que é essa precisão que vem da palavra de Deus. Então a sabedoria do homem e desse mundo, para Deus não é nada, é loucura. E já como o homem acha nós louco, ele acha que nós louco porque ele não conhece a palavra. Mas nós que conhecemos a palavra, nós não somos loucos, nós somos inteligentes, porque nós procuramos o lado certo e estar com Deus. Aí aqui no 20 ele diz, onde está o sábio? Onde está o esquilo? Onde estão os queridos deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Está vendo? Agora ele está dizendo, agora diz para mim e para você entender, para nós entender o que ele quer dizer com isso. Cadê o juiz da terra? Cadê os escrivãos? Cadê as pessoas que têm muito estudo, que têm 3, 4 faculdades? Onde é que eles estão? Eles estão na minha casa? Deus quer dizer isso, eles estão na minha casa? Porque o que é que Deus quer dizer com isso? O que é que Deus quer dizer? O que é que Paulo estava sendo usado por Deus para dizer? Eles têm sabedoria da letra, têm conhecimento, têm faculdade, têm instrução, mas eles não estão na minha casa. Eles não vieram na minha casa. Então, para mim, eles são loucos. Porque esses eram que deveriam vir, porque têm conhecimento. Esses eram que deveriam vir na casa de Deus, porque têm instrução. Esses eram que deveriam estar na casa de Deus para ensinar aquele que precisa de aprender. Porque o cara conhece muito bem a letra, conhece que dá para aprender muitas coisas, porque tem desenrolamento dentro da letra. Tem conhecimento, porque quer comparar um advogado, ou um juiz, ou um cara que leu o livro, que leu a letra, ele tem domínio sobre as letras, sobre tudo, mas só que não quer saber de Deus. Então Deus está falando, cadê eles? Cadê os escrivãos? Cadê eles que não estão na minha casa? Aí ele continua dizendo, cadê? Era para estar aqui, era para estar adorando a Deus. Mas eles se acham sábios demais e não querem vir até o Senhor. Aleluia, porque eles acham que eles já são Deus. Eles querem ser Deus, né? Aí no 20 fala, no 20 ele fala, visto como eles na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aí aqui, ó, aprova Deus a salvação aos crentes pela loucura da pregação. Está vendo? Aí aqui, o que é que você está vendo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não nos conhece a Deus pela sua sabedoria. Então, o mundo não conhece nós como uma pessoa sábia, nem conhece a Deus como o soberano. Aí, aqui, Deus está falando que nós que somos conhecidos de Deus pela loucura de buscar Deus e a loucura da pregação, nós salvamos nossas vidas e salvamos as vidas de mais pessoas que vão nos escutar, porque a palavra de Deus vai transformar essa vida. Então, o que quer dizer nessa noite? Que não adianta o cara ter 3, 4 faculdades, o cara ser juiz, ser advogado, mas não quer saber de Deus. Para Deus ele é um lixo, para Deus não é nada, para Deus ele não é ninguém. Ele tem valor para você que não conhece nada, para você que se apoia. Então, o que Deus está dizendo? Para de se apoiar em pessoas que você acha que pode te ajudar ou pode te mudar, mas não é nada diante de mim. Para de esperar que o fulano vai fazer alguma coisa para você, ele não faz nada, porque ele não tem poder. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Jesus. Cadê os poderosos para fazer alguma coisa para você? Não pode. Não pode porque eles não vão fazer, porque eles estão aí bêbados das suas astúcias. Eles estão embriagados
com a sua soberba, estão embriagados com o seu orgulho, estão embriagados, e o embriaguez deles não deixa ver, a soberba deles não deixa ver o poder de Deus e nem a graça do Senhor, né? Que nem os cientistas que estudam bastante, ele não consegue enxergar o poder de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, como é tão grande, tão maravilhoso. Então, não adianta a pessoa dizer que é sábio e não consegue interpretar e nem enxergar a mão de Deus, nem o poder de Deus. Então, que sabedoria é essa que prende a tua mente nas ideologias deste mundo, né? Na filosofia terrena, filosofia daqui da terra. Então é mais filosofia. E o Senhor diz na sua palavra: cuidado com as filosofias que pode tirar do caminho da verdade e te levar para outro caminho, né? No 22, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, né? Os judeus querem sinal de Deus e os gregos buscam sabedoria dessa terra, buscam as coisas dessa terra, né? Por que Jesus, ele não recebeu Jesus? Porque ele esperava o Jesus rico, poderoso e maravilhoso. Jesus veio disfarçado como um mendigo, sem dinheiro, sem nada, sem posição social. Aí eles não acreditaram, porque eles esperavam. O que pensa, o que busca sabedoria, vê o lado financeiro, o lado da filosofia. Os judeus buscam outra coisa que não tem nada a ver, né? Aí o Senhor fala aqui, bem claro, no 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, o evangélico é esse. O evangélico é o contrário do mundo. Quando você vê o evangelho emparelhado com o mundo, está errado. Porque o mundo em si, ele tem voz como louco. Quando o mundo aceita que o pregador é um pregador bom, que o pregador é uma bênção, é porque ele está fazendo o que o mundo quer. Se ele fosse pregar da forma que Jesus pregou, da forma que Jesus ensinou, ele também ia ser chamado de louco. Porque você tem que mostrar para o mundo que eles estão na contramão. O que é se convencer? O que é a convenção? É você ir aqui para Jarabacoara e você diz: não vai para Jarabacoara, cadê a Zema agora? Isso é uma convenção de 100%. Isso é o que nós fizemos. Nós éramos do mundo, nós estávamos certos, nós estávamos buscando essa sabedoria no mundo, buscando do governo alguma coisa, buscando da advogada alguma coisa, buscando do pastor alguma coisa, buscando de alguma escriba alguma coisa. Nossa esperança estava morta, porque nossa esperança estava no homem, nossa esperança estava na sociedade, nossa esperança estava na filosofia, nossa esperança estava nas coisas terrenas. Mas no dia que nós entregamos nossa vida ao Senhor, nossa esperança mudou de rumo. Nossa esperança passou agora a ser Jesus de Nazaré. E a partir da hora que a nossa esperança ela saiu do mundo terreno e ela foi transladada para a esperança em Cristo, as coisas mudam. E nós agora confrontamos o mundo, né? Porque a palavra protestante significa que você vai protestar com as coisas do mundo e não vai aceitar o que o mundo faz e nem o que o mundo está fazendo, porque as coisas do mundo é fora da palavra de Deus e é o contrário da palavra de Deus. Mas temos que pregar a palavra de Deus como ela é e a mostrar ao povo que eles precisam de ser sábio, e ser sábio é abandonar o mundo e aceitar Jesus Cristo e entrar na dimensão espiritual, como Paulo estava falando. A igreja de Corinto, estava atrasada, estava acreditando nas filosofias, acreditando nos homens, acreditando na letra, acreditando nos homens que
os filósofos da terra, mas Paulo chega aqui e diz, não, isso aí não é nada, esses caras para Deus não é nada. Jesus Cristo, esses caras são lixo, esses caras não é nada, porque tudo que eles fazem é a circo deles mesmo. E Jesus não fez nada para cá. O que Jesus faz é uma translação e uma transformação para que nós alcancemos além daqui. Porque viver aqui é muito pouco. O homem tem a cabeça fraca quando ele começa a fazer uma coisa. A qual Jesus falou bem claro que neste mundo nós estamos de passagem. Porque na verdade, onde nós vamos morar mesmo, se nós se converter for até o fim, é na Nova Jerusalém, que simboliza os céus, simboliza o lugar onde Cristo está, o lugar onde Jesus está. Vamos governar com Ele. Quando Ele fala de vida eterna é uma coisa que não tem fim. É coisa que não existe fim. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele tem algo preparado, que não é só um dia, não é só 80 anos, nem 70 anos, mas sim é eternidade com Ele. Então vale a pena nós ser ignorantes com as coisas deste mundo, com tudo que nesse mundo há, e tomar posse da bênção que está reservada para aquele que entender a palavra do Senhor e se apegar a ela e ir até o fim. Isso sim. E você vai pregar a palavra de Deus e alguém vai te achar como louco. Mas está dizendo bem claro que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Então se torna escândalo quando nós pregamos Jesus Cristo. Por quê? Porque se você chegar em Jerusalém e for pregar Jesus, eles podem até te matar. Escândalo por quê? Porque eles estão esperando o Messias. Eles não acreditaram em Jesus Cristo. Eles não acreditaram que Jesus é o libertador. Eles não acreditaram que Jesus foi o que veio morrer naquela cruz no terceiro dia. Os judeus esperam o Messias, espera outro. Está esperando o Messias. Está esperando. E os gregos estão buscando sabedoria. Então, é o contrário. Então, todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, para eles é escândalo, porque eles não acreditam no que estamos pregando e estamos falando. Mas para nós é o poder de Deus, a graça do Senhor. Enquanto eles se olham nesse escândalo, nós estamos sentindo o poder de Deus. Estamos sentindo a presença de Jesus. Como eles não entenderam que o próprio Paulo, que era do lado deles, e Paulo se converteu, um homem letrado, falava várias línguas, vários idiomas. E Paulo está dizendo nessa noite aqui, testemunhando, que Cristo não é lenda, que Cristo é a realidade, Cristo é a verdade. Vocês têm como lenda, mas não, ele é a verdade, porque ele esteve comigo, eu tive um encontro com ele. Eu sou discípulo por último, mas eu vi ele, eu contemplei ele. Né? Então Paulo está pregoando, defendendo a Cristo Jesus e dizendo que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Né? Aí ele continua falando. Aí no 24 ele fala, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e é pregado a Cristo o poder de Deus e o poder de Deus e a sabedoria de Deus, está vendo? Porque agora ele está dizendo assim, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, é pregado. Então, o que significa isso, chamado? Porque o grego também alguns se converteram, os judeus alguns também se converteram. Mas para vocês, que ainda não se converteram, mas aqueles que é judeus e que é grego e já se converteu, é o poder de Deus, é a graça do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo nessa noite que venha judeu, venha grego, venha advogado, venha juiz, venha as pessoas que têm leis, mas que aceitem Jesus para também sentir o poder de Deus e também defender o Evangelho de Cristo na terra, como é o que está escrito, né? Aí no 25 ele fala, por quê? A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui não tem como os homens correr. Então o Senhor está dizendo nessa noite, Jesus está dizendo nessa noite, que se Jesus fosse louco, ele ainda era mais sábio do que o mundo. Jesus está dizendo nessa noite que a única forma, a única saída é só ele. Tá bom, então vamos supor que Jesus é louco, mas vamos supor que ele sendo louco é mais
sábio do que o mundo, é mais sábio do que o sábio da terra, é mais sábio do que o cientista, é mais sábio do que todas as pessoas. Então não tem jeito, de todas as formas, Jesus vai vencer. De todas as formas, ele é o vencedor. Então não tem, é como você estiver dizendo, como eu estava dizendo aqui nesse discurso, que não tem para onde ir, não tem para onde ir. Quando ele deixou aquela palavra do livro de Efésios, bem claro, deixou o que separa nós do nosso de Deus: a morte, a nudez, a fome, nada. Ele diz, nada separa nós do amor de Deus. Porque o que separa do amor de Deus é você mesmo, se você não quiser. Mas a partir da você tomou uma posição de querer seguir a Deus, você está com Ele. E Ele está com você. Ele não quer se separar de você. Ele nunca vai querer separar de você. Jesus não chamou eu nem você para separar de nós, Ele chamou para nós subir com Ele. Jesus convida todos eles para nós estar unidos com Ele. Todas as palavras de Cristo é chamando nós para unir com Ele, para se cumprir o que Ele fez por mim e por você. O que foi que Ele fez? Ele comprou nós já. Agora nós precisamos entender que nós fomos comprados com o sangue dele. E se eu fui comprado pelo preço de sangue, eu tenho que entender que eu tenho um dono. E quem é meu dono? É Jesus. E se meu dono é Jesus, eu vou fazer de tudo para agradar Ele, porque Ele é meu dono. E logo quando eu passar a agradar Ele, com certeza os mistérios dele vai se manifestar na minha vida. As coisas que as pessoas chamam de louco vai se manifestar na minha vida por mais profundado. E as pessoas vão ver Deus agir na minha vida. E aquele que está ligado no Senhor também vai perceber a glória de Deus na minha vida, na sua vida. Vai perceber que você está sendo usado por Deus. Porque só quem não vai perceber o poder de Deus na casa do céu é aqueles que não é de Deus. Mas isso que o seu chamado de Deus, entende a palavra de Deus. Os que têm como compromisso com Deus, eles vão entender o Evangelho de Cristo, vão entender a palavra do Senhor e vão se apegar cada vez mais a Ele. No 27 ele fala. No 26. No 26 fala: porque vi, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Ou seja, nós sabemos que o Senhor está falando nessa noite, através do apóstolo Paulo, que não é muitos ricos que aceitaram Jesus Cristo, mas tem algum que aceitou. E não são muitos nobres, pessoas de alto escalão, que aceitou Jesus. Não são muitos, mas tem algum que aceitou. Como no início, quando Jesus estava, quem cuidava de Jesus era as mulheres do rei, era a mulher importante que ajudava Jesus, né? Era a mulher que estava parente de Pilato, de Herodes, essas pessoas que estavam lá e que elas ajudavam Jesus. É tanto que quando Jesus foi crucificado no corpo, ele foi enterrado num túmulo rico, que Nicodemo foi lá e uma delas e levou ele lá. Por quê? Porque Deus tinha preparado tudo. Essas pessoas, mesmo pouca, mas Deus chamou alguns, porque Deus é poderoso. Aí no 27 ele fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, aqui agora ele entra na questão muito profunda. Porque você vê que tem gente que é escolhido por Deus e que ele estava lá no lixo, lá nas calçadas. E de repente Deus tira ele de lá e transforma ele. E amanhã ele vai estar pregando no meio de pessoas que tem essas qualificações e ele não vai entender. Não acredito que esse homem nunca estudou, nunca fez nada. E como é que ele está pregando essa palavra? Como é que ele está sendo usado dessa forma? Eu estudei, eu tenho que falar outra língua e eu não sei fazer o que ele faz, porque Deus faz isso para confundir, justamente para cumprir a palavra. Porque aquele que acha que ele é que devia estar, Deus levantou que não sabe nada, põe lá para realmente a pessoa entender que só Deus pode fazer isso, só Deus faz isso. Porque isso é a confirmação que quando Deus quer operar, Ele opera. E ninguém vai impedir o operar de Deus, e
Deus, Ele escolhe aquilo que não é nada para confundir aqueles que são. Então, de onde não se esperava o milagre, é de onde vem o milagre. E é isso que Deus quer fazer. E também fala comigo com você, nessa noite, você pensa que você não é nada diante de Deus, e Ele trazendo para você que você é. Você é importante para Ele, sim, mas somos importantes para o Senhor, sim. Nós devemos reconhecer isso. Quando nós passamos a reconhecer isso, Ele vai poder trabalhar na minha e na sua vida. Porque muitas das vezes a obra está parada nas suas vidas, porque nós não reconhecemos. Deus é inteligente. Ele não faz nada forçado na minha e na sua vida. O diabo chega derrubando a porta, o diabo entra na tua casa, destrói tudo, o diabo quebra tudo, entra na sua família, faz um almoço. Mas Jesus não, Jesus pede licença para entrar na sua casa, Jesus pede licença para entrar na sua vida. Jesus não entra em guarda, não, Ele espera você abrir o coração e dizer: Pai, eis-me aqui, eu aceito o Senhor entrar na minha vida, eu aceito o Senhor agir na minha vida, eu aceito a maneira que o Senhor está querendo na minha vida. E aí sim, porque ou nós aceitamos o que Ele quer fazer em nossas vidas, ou nós não vamos ter sucesso, não vamos ter o que Ele quer dar para nós, né? No 29, para que nenhuma carne se glorieie perante Ele, né? Então ele, no 27, né? Mas Deus escolheu as coisas longe deste mundo, né? 28, Deus escolheu as coisas vil deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Mais uma vez, da mesma forma que Deus escolheu aqueles que não são, aqueles que são desprezados, desprezíveis, Deus escolhe para aniquilar aquelas que dizem que são. Que coisa maravilhosa. Então, Ele está dizendo do que Ele faz. Ele está falando do impossível aqui. Ele está falando do que não tem nada que Ele não possa fazer na minha e na sua vida. Ele está fazendo a profundidade da palavra. A convenção que Ele quer fazer na minha e na sua vida é muito grande e poderosa, né? Aí no 29, para que nenhuma carne se glorieie no Senhor. Ele está dizendo que Ele faz isso porque quando a pessoa acha que é Ele vai se gloriar no Senhor. Ah, eu faço isso porque eu sou todo poderoso, eu faço isso porque eu sou. Tanto que Paulo também não tem problema, mas na carne, e ele foi pedir tive esse problema na minha vida, eu disse: não vou tirar a minha graça de baixo. Porque se o homem tivesse nenhum problema na terra, ele vai se achar superior a todo mundo. Ele vai se achar superior a todos, né? Então ele vai achar que Deus é só com ele, não é mais com ninguém, e ele vai querer ser o mamão. E Deus não aceita isso. Deus, isso aí, por isso que ele está dizendo assim: porém, que ninguém, nenhuma causa se glorieie perante Ele. Então ele diz para ninguém se gloriar perante Ele, mas toda vez que vai fazer, que seja por amor a Ele, né? O 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação, redenção. Está vendo? Que nós somos dele. Para que, como está escrito, aquele que se glorie do Senhor. Então, está vendo? Coisa maravilhosa. Então é que nós somos dele, nós somos importantes, nós somos maravilhosos para o Senhor. O Senhor está na igreja. A igreja é de Cristo, nós somos todos de Cristo. Aqui, ou seja, a pessoa que é rica, que nem fala ainda em Coríntios 11, 17 anos, que é o arca da ceia, as pessoas que eram ricas, conversando aqui, que eram ricas, milionários, chegavam na igreja, davam um monte de dinheiro para a igreja, davam um monte de condições financeiras, mas era soberba, e não adianta, Deus, não é isso que Deus quer. Deus não quer que entre uma pessoa aqui e dê R$1 milhão para a igreja, mas depois essa pessoa chega aqui, humilha todo mundo aqui. Deus não quer isso. Deus quer que todo mundo entenda que ninguém compra Deus. Deus quer que todo mundo entenda que a sua oferta, o seu dinheiro não é para comprar Deus, porque Deus não se compra. Mas quando você leva uma coisa a Deus, não é só para, é para todos da casa de Deus, é para a representação do Senhor. Você está dando para o Senhor, porque você está vendo gratidão, você está tendo gratidão da obra de Deus, gratidão por o que Ele fez por você. Você não está querendo chegar aqui e apresentar que você é o melhor cara, que você é o cara que pode, que você é o poderoso. Não, você está aqui para apresentar a Deus que você está ofertando, está dizendo na casa de Deus, porque você é grato por o que Ele fez por você, porque você está devolvendo algo que Ele te deu para você. Está devolvendo algo que Ele colocou nas suas mãos. E é isso que o homem tem que entender, porque ninguém vai conseguir comprar Deus.
Ninguém vai conseguir comprar. O comprador, ele é rico, é poderoso. Como é que você vai comprar o comprador se ele já é rico? Ele comprou, eu compro você. O que nós precisamos entender que nós somos dele agora. E não vamos abrir espaço para ser moeda de negociações para outras pessoas, como é o que a gente vê no mundo hoje. Pessoas negociando com o Evangelho, negociando com os cristãos, negociando com a igreja do Senhor, negociando com o Senhor, achando que o Senhor vai aceitar isso. O Senhor não aceita isso. O Senhor quer um povo voluntário, zeloso de boas obras. O Senhor quer um povo de coração quebrantado, de chegar na igreja e dizer: eu quero adorar esse Deus, eu quero louvar esse Deus, porque eu necessito de louvar Ele, eu sinto vontade de louvar Ele, eu sinto desejo de louvar Ele. E é isso que Ele espera do Filho. Deus espera, o Pai espera do Filho isso. E se nós somos filhos de Cristo, nós vamos fazer isso, porque foi para isso que Ele chamou eu e você. Isso é sabedoria. Sabedoria de Deus é isso, é você vir na casa de Deus. É você lembrar: o seu juiz, é você abandonar o seu posto, aí para a casa de Deus. O seu delegado da polícia, você abandonar aquele posto de delegado e ir para a casa do Senhor. O seu capitão, você abandonar aquele posto de capitão e ir para a casa do Senhor, buscar o Senhor. É você colocar, se humilhar para o Senhor Jesus Cristo e reconhecer que sabe o bem a Jesus, que Ele é poderoso e que eu tenho que estar nos perdendo para que eu possa ter vida e vida com abundância. É isso que nós temos que entender, é isso que o ser humano tem que entender. E a partir da hora que o ser humano entender isso, a sua vida vai mudar, a nossa vida vai mudar, o Evangelho vai mudar, o Evangelho vai mudar, tudo vai mudar, porque tudo tem que estar no controle de Jesus Cristo. É Ele que controla todas as coisas, é Ele que é o dono da porta, é Ele que abriu as portas, Ele tem a chave, e Ele é poderoso e é maravilhoso. Então vamos entender isso, que sábio é aquele que está na casa de Cristo. Não se preocupa porque alguém vai achar quando você estiver louvando a Deus. Não se preocupe quando alguém achar quando você estiver pregando ao Senhor. Não se preocupe com a reação das pessoas, porque Ele vai achar em você como cristão ou não. Se preocupe de agradar ao Senhor. Se preocupe de adorar ao Senhor. Se preocupe que é para Ele que você está fazendo, não é para o homem, não é para ninguém. Porque ninguém nessa terra é merecedor de ser louvado. Ninguém nessa terra é merecedor de ser glorificado. A glória é para Ele que Ele está falando. A glória não é para os homens. A glória não é para mim. A glória não é para nós. A glória é para o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele sim é digno de toda honra e toda glória. Então, se quer glorificar, glorifica Jesus. Ele é digno. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos para nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós pedimos no nome do Teu Filho amado, que derrama nas nossas casas, que nos abençoe. Abençoe o pastor Cícero, a sua família, a sua casa. Abençoe, Senhor, o pastor Fernando, todos os pastores dessa igreja, pessoas que não puderam estar aqui, Pai. Faz um milagre, Senhor, abençoa e cobre nós com o Teu sangue. E abençoa nossas vidas, levando nós para nossas casas, abençoa no dia da manhã, Senhor. Abençoe e prospera, Pai, em todos os sentidos, Pai. Nós te pedimos agora e te agradecemos já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. Amém. Vamos ver. Ai,